O que eu queria conversar com vocês é sobre educação. Educação para pessoa com deficiência e educação no geral, porque o tema ele diz respeito na educação em geral, né? Foi dado publicidade nas últimas semanas a respeito da educação domiciliar e isso acaba que envolve diretamente a educação da pessoa com deficiência. Mas por que envolve diretamente a pessoa com deficiência? Porque a gente tem muita criança que vai à escola, que os pais estão satisfeitos, e tem muita criança que vai para a escola e os pais não estão satisfeitos. E a gente tem a outra gama de crianças que sequer vai para a escola. E aí, desde então, eu tenho visto várias publicações de famílias que concordam com o tema e de famílias que não concordam com o tema. E por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente tem uma lei que fala da obrigatoriedade do AT em sala de aula, do acompanhante terapêutico, acompanhante pedagógico, o nome que vocês quiserem dar para esse profissional, que muitas vezes tem que ser especializado para aquele caso, para aquela criança, e às vezes até as famílias confundem com a babá, né? Com aquela pessoa que fica auxiliando a professora, que é a que organiza a alimentação, que troca a fralda, que leva ao banheiro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Esse é o primeiro ponto. A AT, que a legislação determina, não tem nada a ver com a babá que o colégio coloca em sala de aula. Então, passado esse ponto, a gente vai para o segundo ponto, que é falar sobre educação domiciliar. Mas, Rafaela, tu vai conversar sobre um assunto que é super polêmico, sobre um assunto que nem tá batido o martelo ainda. Sim, eu acho que essa é a hora da gente conversar. Eu acho que essa é a hora da gente sentar, da gente reunir os grupos e debater sobre o assunto e saber exatamente o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, se é bom ou se é ruim. Eu não vou dar a minha opinião, a opinião de Rafaela, pessoa física, mãe, não vai ser dada aqui. O que a gente vai conversar aqui é sobre por que dessa proposta. Por que foi que surgiu essa proposta? Da onde foi que a ministra tirou essa possibilidade de educação domiciliar? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso funcionaria no Brasil? A gente não sabe. Eu ainda não tive a oportunidade de ler na íntegra toda a proposta, né? Mas eu queria deixar desde já, diante de tantos vídeos, comentários, posts que eu tenho lido denegrindo a imagem da proposta, porque não é da imagem da pessoa. Eu não quero saber se foi o PT, o PSDB, o PMDB, o PSL, não me importa o partido que propôs isso, não me importa a pessoa que propôs isso, me importa a letra da lei. Esse é o que me importa. E a letra da lei, no geral, ela não é tão ruim, né? Porque se a gente for olhar friamente, quantas crianças a gente tem fora da escola porque as escolas não aceitam? A gente quer fazer a inclusão escolar, a gente quer fazer a inclusão daquela criança, eu tô falando da criança com deficiência porque é a área que eu trabalho. A gente tá querendo fazer a inclusão daquela criança dentro do meio social? Sim, a gente quer e vamos encontrar uma forma de fazer isso. Talvez o apoio de uma educação domiciliar, não necessariamente 100% da educação domiciliar, ajude bastante na evolução pedagógica daquela criança. Vocês já pararam para pensar nisso? Não estou dizendo que 100% da educação, eu não estou dizendo, nem estou afirmando que o ideal, o perfeito, o maravilhoso, eu acho que a gente está longe do perfeito, a gente está longe do ideal, a gente está longe do maravilhoso diante da sociedade que a gente vive hoje, tá? Mas a gente precisa encontrar a solução e parar de focar no problema. Quantas crianças com câncer estão fora da escola porque não podem ter contato com outras crianças?
quantas crianças estão em tratamento nos meios hospitalares, que não podem se locomover à escola, e uma educação domiciliar seria a solução para elas não perderem tanto da rotina que elas já tinham. Quantos adolescentes, quantas crianças estão em cima de uma cama por conta de uma paralisia, por conta de um acidente, e perderam um ano letivo porque não podiam estudar em casa. Vocês já pararam para pensar que nem tudo é uma forma de segregar? Nem tudo é uma forma de segregar. A gente precisa parar de pensar no problema e focar na solução. Quando a gente para de olhar assim e olha assim, a gente começa a perceber que existe muito mais solução do que problema. E talvez essa lei da educação domiciliar seja a solução para o problema de tanta gente, de tantas crianças, de tantos adolescentes que estão fora da escola, não necessariamente a pessoa com deficiência. Eu comecei falando sobre a pessoa com deficiência porque é o meu foco. Uma das vertentes do escritório é a defesa da pessoa com deficiência. Mas a pessoa com paralisia, por conta de um acidente, a pessoa que está com uma doença grave que não pode sair do hospital, uma pessoa que está na UTI há tanto tempo, uma pessoa que vive fazendo hemodiálise e por conta disso tem como é que eu posso dizer? Me fugiu. A gente está falando de alunos, de crianças, adolescentes e alguns adultos, né? Possivelmente adultos, que não podem ir para a escola por motivos variados, gente. A gente não tá querendo segregar. Eu não tô aqui defendendo, porque eu não defendo político nenhum, não defendo ministério nenhum, não sou afiliada a nada. E eu acho que a gente precisa parar de pensar no umbigo da gente e pensar num todo. De quantas crianças, de quantas famílias querem levar um sorriso, querem levar uma vida normal dentro daquela instabilidade emocional e de saúde que estão passando naquele momento. Várias. Então, o meu objetivo do vídeo hoje é plantar uma sementinha de reflexão para vocês, para que vocês possam pensar um pouco de que talvez essa lei não seja tão ruim. E se vocês tiverem propostas, se vocês tiverem ideias de como melhorar, do que fazer, a gente pode se juntar e arrumar um jeito de mandar para um deputado federal, para um senador, para ele é a voz da gente lá. É ele que tem que tomar partido em relação a isso, mas a gente só pode tomar partido depois que a gente conhece, depois que a gente sabe sobre o que se trata. E não é sobre só o que a gente vê dentro do dia a dia da gente, que o mundo é muito maior que aquilo que a gente vive todos os dias, tá?